Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta sexta-feira, para a gente celebrar a segunda contratação do Santos. Segunda, nessa era Juan Pablo Vojvoda. O Santos tinha contratado o zagueiro Adonis Frias, do Leão do México, que eu dei para vocês com exclusividade, porque estava todo mundo falando, não, porque está avançado, etc. Não, cravei, está contratado. E estava mesmo. Tanto que o jogador já está em Santos e vai fazer os exames médicos amanhã. Amanhã o Adonis Frias faz os exames médicos. Então essa eu dei para vocês com exclusividade, cravei que ele tinha vindo. Como eu cravei para vocês que o Lucas Meireles tinha sido negociado com o Shakhtar. Tinha a especulação. Eu fui lá e banquei. Pá! Eu apurei que ele estava vendido, eu informei para vocês e aí o assunto cresceu, tá? Agora, essa contratação do Vitor Hugo, não. Essa contratação, quem traz para todo santista com exclusividade é o Vene Casagrande, que sabe tudo de Flamengo. Então ele apurou lá dentro e soltou nas redes sociais dele. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre outros assuntos. E antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Gente, já passei de 170 mil inscritos. E eu agradeço vocês do fundo do coração. Puta, eu adoro vocês, cara. Vocês são demais. Vocês são demais. E não é só o número de inscritos que tem sido legal, né? A assistência de vocês, as visualizações dos vídeos tem sido muito boa. Muito boa. Isso me deixa muito orgulhoso. Mas isso eu devo a vocês. Eu sei disso. Então, gente, é o seguinte. O Santos contratou, então, na tarde dessa sexta-feira, o Vitor Hugo. Ele é um todo-campista. O que é um todo-campista? Todo-campista é aquele jogador que joga de volante, faz o segundo volante, pode fazer o meia, tá? É um jogador, assim, que joga como o Pituca. Tá? Eu acho ele muito melhor que o Pituca. Mas só para vocês terem uma ideia de como ele joga, ele pode fazer qualquer posição no meio campo. Então por isso mesmo, e essa é uma expressão que o meu amigo Vitor Birner cunhou lá na ESPN, eu achei muito legal. Todo campista, tá? Ele joga em qualquer posição. Então isso fez com que o Santos não vá mais atrás do Felipe Loyola, jogador independente, chileno, que o Santos estava tentando contratar e que não conseguiu contratar. Por quê? Porque o Independiente pediu garantia bancária para o Santos. Pediu garantia bancária para o Santos. Aliás, a Gabriela Brino fez um ótimo vídeo nessa sexta-feira falando da situação do Santos, gente. O Santos hoje, ele tem descrédito no mercado da bola. No mercado da bola, ele tem descrédito. Ninguém quer vender nada pro Santos. Não é só o Santos não, mas como nós estamos falando aqui do Santos, então eu vou me ater ao Santos, tá? Há outros clubes também, não é só o Santos. Mas repito, como esse canal é do Santos, vamos falar do Santos. O Santos hoje não tem crédito na praça. Lembra do Thiago Maia? O Santos tentou contratar o Thiago Maia. Aí o Flamengo falou assim, eu quero uma garantia bancária. Aí o Santos foi lá, pegou um banco de segunda linha, o Flamengo falou, não, isso aqui não, isso não serve. Porque senão eu também não vou receber. Vocês não me pagam, o banco também não vai me pagar. O Flamengo queria um aval bancário de um grande banco. O Santos não conseguiu. O Independiente pediu também um aval bancário, porque times como Santos, Corinthians, Internacional, essas equipes estão queimando o filme dos outros times brasileiros. Por quê? Vão fora do Brasil, contratam, não pagam, aí ninguém quer vender o jogador mais para o Brasil. Só vende em duas condições. À vista, como o Flamengo pagou 16 milhões de dólares pelo De La Cruz, do River Plate, ou então com fiança bancária. E como é difícil conseguir fiança bancária, muita gente não está negociando o jogador, muitos times brasileiros não estão conseguindo contratar esses jogadores de fora, tá? Então, o Felipe Loyola cai fora e vem o Vitor Hugo. Senhor Mano, mas o cara é bom jogador, você está dizendo que ele é bom jogador, um todo campista, mas por que não ficou no Flamengo? Gente, é simples explicar isso. Olha o elenco do Flamengo, gente. Olha o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo é fabuloso. 2 jogadores por posição. O Flamengo, de repente, ele tira 5 jogadores e coloca 5 que vêm do banco do mesmo nível. Enquanto o adversário já está cansado em campo, o Flamengo reoxigena o seu time com 5 jogadores que vêm do banco, que tem o mesmo nível dos jogadores que foram substituídos e que eram titulares. Então, para o Vitor Hugo, não tinha espaço nesse time do Flamengo. E ele vai emprestado para o Santos até dezembro do ano que vem. Não é só dezembro agora, não. Até dezembro do ano que vem. E o Vene também falou no Instagram dele que o Corinthians estava interessado no Vitor Hugo. O Corinthians foi atrás dele. Entendeu? Só que, segundo o Vene,
o menino falou assim, não, eu quero jogar no Santos. Mas por que você quer jogar no Santos, ô Vitor Hugo? Lá tá o Neymar. Lá tá o Neymar. Eu quero jogar com o Neymar. Entendeu? Então, o Neymar, ele consegue trazer para o Santos jogadores que em outras circunstâncias não viriam. Por exemplo, o Mike do Palmeiras. Não veio para o Santos, deixou claro isso, por causa do Neymar. Por causa do Neymar. O Roleiser, a mesma coisa. Agora, o Vitor Hugo, 3 exemplos que eu dou aqui rapidinho para vocês. Entendeu? Então, o Vitor Hugo opta pelo Santos, deixa o Corinthians de lado porque ele quer jogar com o Neymar. Não que ele tenha desprezo pelo Corinthians. Não é isso, gente. Estou dizendo o seguinte, ele optou porque ele quer jogar com o Neymar. Se o Neymar tivesse no Corinthians, ele ia optar pelo Corinthians. Entendeu? Então, o atrativo, o atraente para ele, no caso aí, foi o Neymar. Claro que a camisa do Santos, a tradição santista, um time grande, vencedor, com grande torcida, isso pesa bastante. Lógico que pesa. Mas ele falou que entre alguns elementos que ele analisou para escolher o Santos, estava o Neymar. Não é o Pelé, mas o Neymar eu acho muito legal. Aliás, um abraço pro meu amigo Quesada, hein? O Quesada falou lá no debate placar que só imbecil acha que o Neymar tá jogando bem. Ô, Quesada, eu sou imbecil então, hein? Porque eu acho que ele tá jogando bem, gente. Respeito quem não acha assim. E até sei que o Quesada não falou por mal, porque eu também, às vezes, quando eu tô ali no afã, né, fazendo comentário e tal, com aquela veemência, eu também solto essas coisas, entendeu? Mas eu acho que o Neymar é um jogador que ainda tem condições de jogar em alto nível e acho que ele ainda é indispensável à seleção brasileira. Por que eu tô falando do Neymar? Porque o Neymar vai jogar domingo contra o Fluminense. Treinou normalmente ontem, treinou normalmente hoje, deve treinar normalmente amanhã também, tomara, para que ele possa estar em campo contra o Fluminense. Não adianta, gente. Sem o Neymar, o Santos perde muito do seu potencial. Já falei, em 10 jogos, sem o Neymar, o Santos venceu 1, empatou 2 e perdeu 7. Como é que o cara não faz diferença? Agora é duro quando você pega a bola, dá para o Guilherme, ele chuta para fora. Dá para o Barreal, ele chuta na trave. Você dá para o Tiquinho, ele fura. É a maneira de falar, certo? São jogadores que não dão muito bom encaminhamento à bola. E o Roleiser, que podia ser um ótimo companheiro para o Neymar, é um cara que até agora não deslanchou, não desabrochou. Está muito tímido, entendeu? E então a gente nota que o Neymar está meio que solitário nesse time do Santos. Mas vai jogar domingo. O Santos precisa muito dessa vitória no domingo. Muito. Uma pena. Já pensou se o Frias e o Vitor Hugo pudessem jogar? O Santos podia ir a campo com o Brazão, Mike, Frias, Luan Pérez e na esquerda o Escobar. Tá? É o meu time. Tá? O Escobar. O Santos precisa marcar. Precisa ter defesa forte, sólida. O Escobar é melhor que o Souza na marcação. Vitor Hugo, bom tempo, Neymar e Roleiser. E lá na frente você vê lá quem você vai colocar e deixa para a gente escolher lá depois. Por que eu não consigo explicar, dizer quem pode jogar na frente? Porque o Santos carece, ele precisa de um atacante. E esse jogador, o Santos está atrás ainda. Tenta contratar até terça-feira, tem que ser até segunda. Porque na terça, a papelada tem que estar na CBF, para sair no bid, porque a janela fecha terça-feira, 24 horas, à meia-noite. Se não for rápido, não tem jeito. E o Santos precisa de um atacante. Precisa. Tiquinho não consegue ser esse cara. O David Washington também não. E o Lucas Meireles foi rifado, foi vendido aí por uma micharia pro Shakhtar Donetsk da Rússia. E a gente já falou sobre isso também. Entendeu? Aliás, contrariando campanha do presidente Marcelo Teixeira. Tá cheio de vídeo aí na internet, no X, para vocês verem ele fazendo campanha para ser presidente do Santos. Não vou vender a base não vai sair por qualquer dinheiro, a base e o jogador vai jogar primeiro, ganhar títulos no Santos e mais tarde vai ser negociado. Vocês viram o que aconteceu com o Jair e também com o Lucas Meireles, tá? Então, não é verdade. Gente, então essa foi a grande contratação do Santos para hoje, tá? O Vitor Hugo. Santos precisa ainda de outro zagueiro. Ontem eu estava até lendo nos comentários, teve um rapaz aí que eu acabei não pegando o nome dele. O vídeo estava muito bom até ele falar que o Luan Pérez não é um bom jogador, alguma coisa assim. Gente, falando especificamente para ele, o Luan Pérez para mim hoje não me passa segurança. Aquele Luan Pérez do passado passava.
Esse de hoje não passa. É um jogador que tem muita deficiência no jogo aéreo. Vocês sabem disso. Tem uma saída de bola excelente. No jogo rasteiro, ele é bom. Não é infalível. Mas não é mais aquele Vitor Hugo, aquele Luan Pérez da época do Santos, que o Santos foi vice-campeão da Libertadores, que jogou com o São Paulo. Então eu acho que o Santos precisa desse jogador. E esse jogador, ao que tudo indica, é aquele tal de Zaid Romero, que joga no Bruges, da Bélgica, é outro argentino. 1,92 m de altura e é canhoto. E faz também um lado esquerdo. Mais ou menos igual o Léo Pereira faz no Flamengo. O Léo Pereira joga de quarto zagueiro, se precisar jogar de lateral esquerdo, ele joga também. Não tem problema nenhum. O próprio Luan Pérez também fez isso no Santos várias vezes. Jogava de quarto zagueiro e quando o São Paulo precisava, colocava ele de quarto zagueiro. Vocês se lembram disso. Então esse Zaid Romero, do Bruges, da Bélgica, um argentino, pode ser a outra contratação do Santos para a zaga. Aí ficaria legal. Porque aí você vai ter o Adonis Frias, o Romero, o Luan Pérez. Aí pro banco você também tem o Basso, fica pro banco, vai fazer o quê? Um grande perigo, né? Aquela velha história, jogador ruim, quando você menos espera, entra no jogo. O Gil deve se aposentar mesmo. O Luizão, se eu fosse o Santos, nessa janela agora eu tentava emprestar ele para um time da Série B. Ele tem mercado. E o Santos poderia, inclusive, dar cancha para ele jogar um pouquinho mais, ver se ele amadurecia um pouco para voltar para o Santos depois, para quem sabe ser mais útil. Porque nesse momento o Luizão não dá. Eu achei que tinha sido uma ótima contratação. Gostava muito dele quando ele jogava no Novo Horizontino, mas chegou no Santos, não rendeu o que a gente esperava que ele pudesse render. Então vai ser mais um zagueiro e o centroavante e o atacante. Eu não sei quem é esse atacante, não sei. Vou tentar apurar para vocês quem é esse atacante. Mas é isso, pessoal. O quadro está se fechando, tá? O quadro está se fechando, está sendo finalizado. Então o Santos já contratou o Adonis Frias, o zagueiro, acaba de contratar o Vitor Hugo, o volante. Está atrás do Zaid Romero, que é outro zagueiro argentino que joga no Bruges da Bélgica. E precisa contratar um centroavante. Um cara bom de frente. Entendeu? Para chegar lá dentro da área e não é só de empurrar a bola para dentro do gol. Um cara bom, que saiba jogar. Entendeu? E aí eu acho que o quadro se fecha definitivamente e o Santos fica prontinho para esse restante de temporada e desse praticamente segundo turno inteiro que o Santos tem pela frente. Afinal de contas foram 2 jogos apenas, o Santos perdeu os 2, né? Perdeu com o Vasco e perdeu para o Bahia também. Vamos ver se domingo, 4 horas da tarde, jogo da Globo, o Santos consegue se recuperar e fazer a vitória. O Santos precisa muito desses 3 pontos. Muito, para começar a respirar um pouquinho mais, porque toda hora o Santos dá uma respirada, aí no jogo seguinte, pá, perde. Aí ele volta a recuperar, pá, perde, se aproxima da zona do rebaixamento. Está na hora de a gente ter um pouco de tranquilidade e felicidade. E esperamos que o Santos não estrague o nosso domingo, tá bom? Mas sobre o jogo, sobre o time, eu vou falar mais amanhã, tá bom? Hoje o vídeo versou basicamente na contratação do Vitor Hugo, o todo-campista do Flamengo. Espero que vocês tenham curtido a contratação e o vídeo também. Nos falamos.